Hoje, novamente, vamos falar de anjos e demônios, como eu falei no vídeo anterior. Mas como é o título aí do vídeo, é perguntar quem é o capeta. Porque que nem esses poderosos que nos roubam na administração do país, eles costumam falar que os oponentes cometem os crimes que na verdade são deles. Então é fato que aquele que quer te enganar, uma das armas que eles usam é acusar aqueles que querem te mostrar quem eles são de criminosos piores do que ele, ou que os opositores é que são os criminosos. Então vamos lá, quem é o capeta? É Exu ou é os pastores? No vídeo passado a gente falou anjos e demônios, que na verdade não são anjos e demônios, são protetores e tentadores. A Bíblia, em algumas passagens, mostra que Deus nos criou tentadores. No Pai Nosso, Jesus lembra que a gente tem que se afastar dos tentadores, né? Se afasta dos tentadores e me livre do mal, assim que acaba. A cobra no paraíso era um tentador, a Bíblia depois chamou de Satanás, mas no início quem encontrou Jesus no deserto foi um tentador. E o tentador está aí para nos tentar. O planeta é de prova e a gente tem que ser colocado à prova. Por quem? Pelos tentadores. Criados por quem? Por Deus. Ok. Então, tanto os pastores como os padres, os católicos, os protestantes, que querem que você acredite no medo da morte, no medo de viver mal, querem que você acredite que você precisa deles como intermediários para chegar a Deus, eles falam mal do misticismo, eles falam mal dos esotéricos, eles falam mal dos alquimistas, eles falam mal dos médiuns, eles falam mal da espiritualidade em geral, chamando qualquer espiritualidade, não interessa que nível, de capeta, de Exu, de qualquer coisa. Ou melhor, de capeta, de diabo, de qualquer coisa. E o principal que eles têm como tirar proveito é chamar Exu de capeta. Por quê? Porque ele, sendo o rei da irreverência e sendo mais ligado às necessidades da terra, principalmente por ser da irreverência, ele não se importa, está pouco se importando. Quem tiver olhos para ver vai enxergar. Quem não tiver e quiser seguir o rebanho da massa que eles dominam, que vão, problema deles. Exu vai abraçar você tanto na terra como na terra que é dele, né? Cada orixá tem um planeta, representa um planeta, representa a influência de um planeta, e Exu é a própria terra. A palavra Exu é esfera porque ele está em qualquer canto da terra. Qual é o axé dele? É tudo que a gente precisa para viver na terra. Dinheiro, trabalho, sorte, caminho aberto, segurança espiritual, necessidades carnais. Aí, conclusão da história. Como ele é dado à intriga, ele não se importa de ser xingado disso ou daquilo outro. Porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Quem quiser seguir ele, segue. Quem não quiser, não vai ter a proteção dele. E falando em proteção, entenda bem, tem dois tipos de protetores, já fiz vídeos sobre isso. O
os anjos de guarda, que são da linha de Oxalá, que te harmonizam, te trazem a paz para você encarar os seus problemas ou empurrar os seus problemas com a barriga sem resolvê-los. E o Exu que resolve o seu problema inventando uma intriga, uma briga, uma confusão que você passa a ser obrigado a resolver a questão. Tipo, você está vivendo mal com o seu parceiro, com a sua parceira. A anjo de guarda vai fazer com que vocês estejam em harmonia e continuem vivendo mal. Já Exu não. Exu mostra que um traiu o outro, um está fazendo uma besteira contra o outro, não sei o quê, para ou um pedir perdão e solucionar, ou simplesmente dar fim. Porque ele está levando a solução através da intriga. Então, como ele é o intriguento, ele passa como aquele que cria confusão. Ok. Aí chega o padre, chega o pastor, chega a essas igrejas dos homens que querem falar mal da reencarnação, que querem falar mal de viver com honestidade e honra, porque vai morrer e ter que pagar. Eles não querem falar isso. Eles querem falar que vocês precisam dar dinheiro para o dízimo para poder Jesus dar em dobro. Porque vocês precisam viver bem essa vida, indo de encontro ao que Jesus nos ensinou. Jesus nunca mandou você viver bem essa vida. Mandou viver com justiça e honra. Bom, então quem é o capeta? Exu, que é o rei da intriga, que faz por onde você solucionar, que é um dos protetores que te dá proteção espiritual, ou o pastor que fala que toda a espiritualidade não vale nada, que você vai morrer e pode fazer qualquer coisa porque você vai para o inferno ou para o céu, não tem outra opção, e que você precisa viver bem, Jesus vai te dar em dobro, te curar, te resolver de qualquer coisa. Então, voltando ao vídeo anterior, anjos e demônios. Anjos e demônios é protetores e tentadores. Exu é um protetor. Exu é o orixá que comanda uma falange de espíritos que são os nossos protetores. Tipo um anjo de guarda que vai para a guerra. Exu é o dono do axé, o dono do poder de influência. Os protetores, que são os espíritos que ele comanda, o axé comanda, são os nossos protetores. Então, quem são os tentadores? Os tentadores são aqueles que faz a mesma coisa que Satanás fez com Jesus no deserto, descaradamente, mentindo descaradamente como nossos governantes, na maior cara de pau, falando que eles são pastores. Então, vamos lá, vou botar meu rosto para o lado, vou levantar aqui o que eu escrevi num dos meus livros. Nesse livro eu junto 28 perguntas e respostas para mostrar como que os pastores, para mostrar na Bíblia, como que os pastores enganam os seus fiéis. Porque eles distorcem a palavra de Jesus para ganhar dízimo, sei lá para quê, para mandar todo mundo para o inferno. Então vamos lá. Se Satanás é o tentador, encontrou Jesus e fez o que fez, eu vou mostrar que o pastor faz a mesma coisa na igreja dele. Igreja que eu falo, igreja é aquelas garagens, aquelas lojas que eles chamam de igreja. Só porque botou uma placa na porta, Jesus é o Senhor. Só tem Jesus na placa. Então vamos lá. Vou fazer 3 perguntas, mostrar onde está o versículo na Bíblia para falar que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então vamos lá. Quando o pastor disser que você pode exigir de Deus vantagens pessoais no seu destino,
milagres e sucesso, você está lá, o pastor está te incentivando a pedir, a reclamar, a esperar uma vida melhor, ou coisa parecida para você, para os seus filhos, para qualquer um, está lá. Ah, vou pagar meu dízimo, Jesus vai me pagar em dobro. Aí Jesus responde, ué, ou melhor, aí você falando com um crente, essa história aí das 28 perguntas, é você falando com um crente, através do que está na Bíblia dele. Então, quando o pastor disser que você exige vantagem, milagres e sucesso, você pergunte, ué, mas não foi isso que Satanás pediu a Jesus quando no deserto disse para que ele transformasse pedra em pão? Pedisse milagres? Pedisse sucesso? Pedisse soluções materiais? Ao que Jesus respondeu que não só de pão viverá o homem, tem que ser orgulho, tem que ter honra e justiça, mas sim tudo que Deus nos ensinou. E Deus não nos ensinou a pedir por milagres. Aquele padre que depois foi dito que não era tão padre, canta a música, ai, faz um milagre em mim, vai chamar isso de padre? Brincadeira. Bom, esse versículo está escrito em Mateus capítulo 4, versículo de 3 a 4. Quando o pastor disser que dá à sua igreja tudo o que se tem não é problema, porque Jesus vai lhe dar em dobro, pergunte, ué, mas não foi isso que Satanás insinuou que Jesus poderia fazer quando no deserto falou que para que ele pulasse do alto da montanha, já que os anjos iriam lhe ajudar? Ao que Jesus respondeu que não se deve atentar à justiça de Deus. Mateus capítulo 4, 5 a 7. Perceba, Satanás aí é o tentador. Se o pastor está repetindo o que o tentador falou, o pastor é anjo ou demônio? É um protetor ou um tentador? Então, quem é o capeta? Aquele que vai lhe dar proteção espiritual? Aquele que vai fazer intriga para resolver a sua questão? Ou aquele que está fingindo que passa a mão na sua cabeça para botar a mão no teu bolso? Bom, seguindo, a última pergunta que eu vou... São 28 perguntas que tem nesse texto, tem um vídeo que eu conto as 28 perguntas. Depois é só procurar, você é cristão? Esse é o título do... É uma pergunta, você é cristão? Tem 28 perguntas e respostas para você ver se você está realmente seguindo ao que o Cristo nos informou. Bom, a última pergunta, isso aqui é sensacional. Quando o pastor disser que sem reclamar você deve servir e adorar a sua igreja porque ela é poderosa, tem políticos, programas de rádio, TV, templos maravilhosos ou coisa parecida, pergunta, ué, mas não foi isso que Satanás, novamente, não foi isso que o tentador, não foi, você não está imitando o tentador? Não foi isso que Satanás convidou a Jesus a fazer quando no deserto lhe disse que todo o poder do mundo seria dele se sem reclamar adorasse e o servisse? Ao que Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque só ao teu Deus criou o tentador. Só ao teu Deus podereis servir e adorar. Capítulo 4, de 8 a 10. Aí eu pergunto, quem é o capeta? Aquele que repete na maior cara de pau o que o tentador, o que Jesus mostrou que o tentador iria nos tentar, porque ele mostrou que estava tentando a ele. E essa história é muito interessante, porque se alguém escreveu, Mateus aí no caso, se alguém escreveu, foi porque Jesus contou. Porque ele estava no deserto jejuando, ele estava sozinho. Ninguém viu. Se Jesus contou, foi para que chegasse ao povo. Que mensagem? Quem seria o tentador do seu dia a dia?
Aí eu pergunto, o pastor é um protetor ou é um tentador? É um professor ou é alguém que está lhe iludindo para tirar proveito? Ele está lhe acarinhando as costas ou metendo a mão no teu bolso? Quem é o capeta? Quem é o tentador? Quem é aquele que não se importa em parecer o tentador? Quem é aquele que não se importa em repetir o que Jesus falou que o tentador faria? eu viro e mexo, fico rindo, porque eu imagino as pessoas falando, pô, Lipen, você está falando mal da Igreja Católica, está falando mal dos protestantes. Não estou falando mal, estou pedindo para vocês abrirem os olhos. Estou jogando sementes, se brotar, brotou, se não brotar, fazer o quê? Tem olho na cara, é só enxergar. É só enxergar. Ok? Gostou, dá o like, não gostou, joga pedra, compartilha, comenta, faz aquele negócio todo que o YouTube fala que é importante. Abraço.